Olá a todos e todas. É com grande alegria que a gente inicia mais esse vídeo do projeto Ciência Política nas Escolas, um projeto sediado na Escola de Ciência Política da Unirio. Meu nome é André Coelho, eu sou um dos coordenadores do projeto CP nas Escolas, junto com a professora Cristiane Batista, e hoje nós temos a grande alegria de receber a Débora Tomé. Débora Tomé é cientista política, é a pesquisadora associada ao Laboratório de Gênero da UF, o LabGen. Débora também é escritora e ativista. Então, para conversar com a Débora, eu vou chamar duas alunas nossas, duas graduandas, dos bolsistas do nosso projeto CP nas Escolas, que são a Alice Lessa Supo e a Morgana Linhares. Então, esse vídeo é muito rápido, muito tranquilo. Vamos discutir aqui questões ligadas a feminismo, ligadas a gênero. E a ideia é para você, aluno, aluna, do ensino médio, entender um pouco mais sobre esses temas que são tão importantes no dia de hoje, né, nos momentos que nós vivemos. Assim, passo a palavra para a Alice e agradeço muito, muito, muito a presença da Débora. Opa! Bom, Débora, a gente está muito feliz em poder te entrevistar aqui. A minha primeira pergunta seria: é evidente que existe um desejo por parte das mulheres de maior participação política, maior representatividade, e eu, felizmente, hoje em dia vejo isso em meninas cada vez mais novas. Eu, inclusive, fui essa adolescente, e eu lembro até que quando a gente entrou no curso de ciência política, ali no Unirio se falava muito sobre como a maioria do corpo discente eram mulheres, e eu não sei se isso ainda é verdade, mas a minha pergunta seria: o que você, Débora, diria como cientista política para uma menina no ensino médio que esteja começando a se interessar por política e ainda não sabe quais são as melhores formas de se mobilizar politicamente, ou que talvez se ache muito nova para ser levada a sério nesse sentido, muitas vezes por ter escutado muito isso de pessoas mais velhas? Eu sei que eu escutava, então essa seria a minha pergunta para você. Olá, eu vou me dar o luxo de primeiro dar olá para os estudantes e as estudantes aqui do ensino médio que estão me ouvindo, mas também queria dar um oi para o André, para a Alice e para a Morgana, agradecer pelo convite. Para mim é sempre muito bacana voltar a falar com esse grupo, que é quem está na escola, porque na minha forma de ver a política, né? A política é uma coisa que a gente começa na escola. A gente começa... Aliás, eu diria que a gente começa na escola, mas eu estou falando lá de trás. Acho que a gente tem que começar muito antes, quando a gente entra e começa a pensar o que é todo esse associativismo, toda essa disputa que a gente tem, né? Disputa no bom sentido. Então, o que eu acho? Eu acho que a escola é o momento em que a gente começa a perceber que as pessoas têm preferências diferentes e que a melhor forma de a gente chegar a conclusões de como tratar essas preferências diferentes é a política. Nem sempre a gente vai estar falando de política partidária. Muitas vezes a gente vai estar falando de política no Grêmio. Muitas vezes a gente vai estar falando de decisões políticas, como, por exemplo, o uso dos banheiros por pessoas trans. Isso são todas decisões políticas. Então, eu gosto sempre muito de enfatizar que a política é linda, porque ela é o diálogo. A política é a gente tentar... As pessoas implicam muito com essa palavra, né? Mas eu acho que o que tem de lindo na política é porque ela é a nossa capacidade de, com os instrumentos que a gente tem, sejam as normas, seja o diálogo, seja a contra-argumentação, né, que está no diálogo dessas normas, de ir transformar a realidade. Eu sei que quando a gente é jovem, muitas vezes a gente é mais revolucionário, né? A gente quer quebrar tudo, acabar com o Congresso, acabar com tudo isso. Mas eu tenho um pouco já, talvez pela idade, um pouco desse, que seria um reformismo, ou seja, eu acredito que com o diálogo, com os argumentos, a gente é capaz de ir transformando os espaços. E tem uma coisa muito bacana, eu tenho 44 anos, quando eu estava na escola, eu sempre fui aquela que ia para a briga. Eu ia para a briga porque eu queria os meus direitos, e eu fazia essa política, né? Eu não participei de associações estudantis, mas eu era chefe de classe, né? Assim, representante de classe, que era o tema que chamava, era o nome que se dava. Então, eu era representante de classe, eu dentro da escola tentava agir, mas era um momento, eu morava no interior do Rio de Janeiro, em que as mulheres não podiam ter esse papel. E isso é uma mudança enorme que a gente já está vendo nas escolas, que muitas jovens
jovens mulheres, né, do sexo feminino, elas são tão muito levadas a esse engajamento político, que a gente tem que lembrar, vou insistir nisso, política não é só política partidária, não é só política de partido. Política é movimento social, política são todas as coisas que você participa desse diálogo para uma vivência melhor dentro das nossas sociedades, né? Assim, é uma visão muito abrangente de política, mas eu acho que ela é uma visão muito mais bonita do que a gente está acostumado a lidar. Então, eu acho que é muito importante, por mais que a gente tenha, saber o seguinte, por mais que tenha havido mudanças nesse período, né? Eu estou falando, eu acabei a escola em 1994, muitas de vocês não eram nem nascidas. Então, quando as pessoas que vão estar ouvindo aqui, né, elas não eram nem nascidas nessa época. Então, em 94, quando eu acabei a escola, as mulheres tinham que gritar um a mais. E isso, apesar de ter mudado, não mudou tanto assim. As mulheres ainda são minoria quando a gente está falando dos espaços, e aí sim estou falando dos espaços partidários e institucionais. Então, as mulheres hoje são 15% das deputadas federais. As mulheres são 16% das vereadoras que existem no Brasil. O que acontece com isso? Eu gosto muito de usar esse termo, é um termo, pode parecer difícil, mas não é muito não. Que as mulheres são párias da política. O que é o pária? É aquela pessoa que não pertence. Ela é quase um alienígena ali, né? Ela é quase um elemento estranho. Então, chegam as deputadas, as pessoas começam a estranhar a roupa que ela usa, a cor da unha, e aí começam a criticar a roupa. Elas vão para todos os caminhos adversos, porque nós, mulheres, não somos esperadas a sermos participantes ativas das discussões na polis, né? Na sociedade. O nosso papel esperado ainda é o papel... um papel mais doméstico ou um papel menos substantivo, menos ativo, né? Na transformação e todas essas essências, todas essas questões que estão relacionadas ao controle do poder. E política envolve poder, isso não tem jeito. São duas palavras que andam juntas ali. A gente está falando de poder, mesmo que seja poder de transformação, poder de diálogo, a gente vai estar discutindo quem vai estar fazendo e quem vai estar participando da escolha dessas regras, que vão, de alguma maneira, ordenar as sociedades. Então, o que eu acho que é muito importante as jovens fazerem? Entrarem nos seus grêmios, entrem, façam chapas femininas com minorias masculinas, não se calem, se apoiem umas às outras. As mulheres somos muito ensinadas pela mídia, pelo senso comum, pelo que for, que mulheres são competitivas. Tem que acabar esse discurso. Mulheres têm que ser aliadas. Porque a gente também, isso é muito importante a gente saber, a gente é criado num sistema que é machista. Então eu, que estou aqui há 15 anos estudando esse tema, eu ainda sou uma pessoa que carrego algumas coisas machistas em mim. Por isso é muito importante a gente estar sempre refletindo o que é esse papel. E é muito importante, justamente para combater isso, que as mulheres ajam em bloco, conjuntas, pensam quais são as necessidades que as mulheres têm, mas também que a escola talvez tenha, né? Em que as mulheres possam ter esse papel. Então, ou olhar para as outras, né? Então, ficar atenta para, por exemplo, o Brasil é um país com ainda altos índices de gravidez na adolescência. A maioria das jovens do sexo feminino que saem da escola é por causa de gravidez, que abandonam a escola no ensino médio, né, que é onde vocês estão, é por causa de gravidez. Então, a gente tem que pensar o que vai fazer. Nesse momento não pode fazer questão de educação sexual por causa de algum problema na escola? Ok, então vamos tentar fazer um outro diálogo, vamos fazer esses encontros, diálogos, a gente tem que ir contornando e participando. E eu acho que as meninas que querem, como você propôs, Alice, as meninas que querem participar dessa vida política e posteriormente da vida partidária, porque ali é que começa a vida política, é muito importante se engajar com essas necessidades da escola, começar a ler, começar a estudar, começar a procurar saber. Hoje em dia com a internet tem tudo disponível, aí muita coisa boa e ruim, mas também tem muita coisa boa. Começar a entender desse diálogo, procurar os grêmios das outras escolas, ver quem são as outras líderes em outras escolas, e não só isso, engajar nas associações de ensino médio, ver quem estão ali e participar do diálogo, porque isso vai construindo o capital político.
A Manuela Dávila, por exemplo, era uma liderança estudantil. Ela vem dali. Então, você não só ela, várias outras, a própria Samia Bonfim, outras mulheres têm traçado esse caminho. E o momento 2 é a filiação partidária. Né? Você tem, é importante, no Brasil a gente faz, se a gente quer fazer política institucional, ou seja, eu estou chamando de política institucional, você participar das eleições, é via partido. No Brasil, você não pode se candidatar, mulher, homem ou jacaré, não pode se candidatar se não estiver dentro de um partido. Então, você precisa se filiar. Muitas de vocês não têm nem idade para serem filiadas ainda a partido, mas outras já têm. Olha para o partido, vê qual tem mais afinidade, vê qual fala, tem mulheres da política que você se afina, e vai lá, procura, bate na porta. Os partidos também, parece que não, mas os partidos também querem mulheres com garra. Depois você vai brigar dentro do partido, isso é um outro problema, mas eu acho que tem esses 2 caminhos que são muito importantes, e ter a consciência de que política é um lugar de luta. Luta pode ser uma coisa muito bonita. Eu, particularmente, acho luta um negócio lindo. Então, assim, luta, movimento social, acho tudo super bonito. Mas política é um lugar de luta. Então, é um lugar que você vai ter que trabalhar por isso, você vai ter que se esforçar, você vai ter que gritar quando os outros gritam com você, porque você tá... quando eu tô falando de gritar, é da potência da fala. Não é de gritar loucamente no sentido de você precisar ser desrespeitoso ou nada disso, mas eu quero dizer assim, é um lugar que a gente vai estar usando o diálogo para a transformação, né? Para a transformação das normas, para várias mudanças. Mas eu acho que é premente, eu fico muito feliz, muito mesmo, quando eu vejo a quantidade de jovens que estão se movimentando nesse sentido e entendendo o seguinte, olha só, eu sou do movimento feminista é fundamental numa sociedade, e assim como outros movimentos, a gente pode chamar a atenção para vários outros, eu estou falando aqui no momento do feminista, mas a gente precisa de institucionalidade. Se for só movimento feminista na rua, o movimento social ele empurra, ele é importante, mas a gente tem que ter gente lá dentro mudando a lei. Por isso que eu chamo atenção para esses 2 processos, e é muito importante que, assim que vocês puderem, comecem a buscar qual é o seu partido preferido, qual o partido que se alinha com as suas ideias, e comece a construir sua carreira partidária, porque carreiras partidárias podem ser longas, podem ser carreiras de 10 anos até você. A Marielle Franco demorou, acho que uns 12 anos, desde que ela começa a trabalhar relacionada ao partido, a direitos humanos e tal, a se eleger. Então, as carreiras políticas são carreiras longas. Vocês estão começando a construir o capital político de vocês, e aí, lá na frente, vai ser a hora de efetivamente conseguir se eleger. Eu espero que algumas de vocês, no futuro, lembrem dessa conversa e possam contar que foi um impulso importante para vocês se elegerem. Muito bem, obrigada, Débora. Agora eu passo lá para Morgana. Morgana? Oi, Débora. É um prazer ter você aqui. A gente ficou muito feliz. E eu queria te fazer uma pergunta relacionada aos seus livros. Bom, você é autora do livro infanto-juvenil 50 Brasileiras Incríveis para Conhecer Antes de Crescer, um livro escrito e ilustrado por mulheres brasileiras. Então, eu gostaria de te perguntar qual a história por trás do livro, o que te motivou a escrevê-lo e qual você acha que é a importância dele para os alunos do ensino médio. Então, quando eu escrevi o livro, assim, a faixa dele, ela pega um pouquinho, assim, a temática, o livro foi escrito para crianças até em torno de 12 anos, então ele não era um livro que alcançava, em tese, o ensino médio. Então, muitas vezes o texto, ele recorre a alguns itens da ficção que para alguém do ensino médio pode soar muito infantil. Porém, houve um fenômeno interessante, que foi quando o livro começou a ser vendido, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que compravam para os filhos, logo adultos, e que começaram a ler o livro. Por quê? E aí, eu acho que é uma coisa que é importante. E aí, assim, eu os convido a fazer isso. A nossa literatura infanto-juvenil e infantil, por muitos anos, ela fez só um papel. Eram homens ativos e mulheres apaixonadas. Então, os homens conquistavam
conquistavam países, faziam milhões de aventuras, e as mulheres eram aquelas mulheres que ficavam ali. As mulheres eram também protagonistas de livros, né? A gente tem muitas mulheres que estão nos livros. A gente pode pensar até nos livros que vocês digo, do ensino médio, estão lendo, que são os clássicos da literatura brasileira. Você tem Iracema, do José de Alencar, você tem Inocência, do Visconde de Toné, você tem uma série de livros aí que as mulheres são, não é que elas não sejam protagonistas, mas são mulheres que são marcadas pelo amor, né? Elas são mulheres, como eu estou chamando, mulheres apaixonadas. Quando a gente fez o Brasileiras, eu precisava fazer uma lista com 50 nomes de mulheres que tinham mudado a história do Brasil. Essa era a proposta do livro. E a gente queria uma lista diversa. Então, a primeira lista que a gente fez tinha 100 nomes. E aí, assim, pesquisando com outras pessoas, e aí eu fui tirando os nomes, a gente chegou a uma lista de 30 nomes, que eram listas de nomes que tinham que estar lá. Como, por exemplo, a Maria Quitéria, que é um nome super importante e que a gente estuda pouco no Sudeste. Na Bahia, todo mundo conhece a Maria Quitéria, porque a Maria Quitéria é uma líder pela independência do Brasil, mas atuando na Bahia. Então, no Sudeste, eu, por exemplo, não tinha estudado a história da Maria Quitéria. Assim como eu não tinha estudado a história de várias outras mulheres que eu sequer conhecia quando eu fiz a pesquisa. Por exemplo, tem um caso da Araci, esqueci o sobrenome dela, mas uma das personagens que está no Araci de Carvalho, uma das personagens, tem um caso que é o da Araci de Carvalho, que é uma mulher que foi tipo uma Schindler, lembra daquele Lista de Schindler, aquele filme? Ela fez isso na Alemanha, é uma brasileira que estava na embaixada trabalhando e salvou uma série, lá na Alemanha, e salvou uma série de judeus. Era uma história que eu nunca tinha escutado falar. Então, foi um processo muito bacana de eu conhecer detalhes, ou mesmo os detalhes da vida da Maria Lenk, que é a nadadora mais importante da história do Brasil, assim, até agora, né? Todo mundo também está aí para ser desafiado. Ou detalhes da história da Leila Diniz, uma outra personagem que eu acho encantadora e que eu acho que vale muito a pena, dá para ler o livro dela no ensino médio, que é a Patrícia Galvão, que é a Pagu, que é um personagem da Semana de Arte de 22. Ela tem um livro chamado Parque Industrial, que é um livro que fala de romance lésbico nos anos 40. Então, eu acho assim, a gente tinha muita gente ali que eu mesma não conhecia. Então, para mim, foi um prazer ter essa pesquisa, porque, como eu falei, só voltando, né? Eu fiz uma lista de 30 que tinham que estar lá. Então, tinha a primeira mulher que foi eleita deputada do Brasil, que eu também não conhecia até então, que era Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada eleita em 1934. Tinha personagens como a escrava Liberata, que é uma... Até vou corrigir aqui, porque a gente, apesar de muitos relatos dela estarem escrava Liberata, né, a gente hoje em dia não usa mais essa terminologia. A gente fala que a Liberata foi uma mulher escravizada. Então, a Liberata é uma mulher escravizada. E a Liberata é uma mulher que luta por sua própria liberdade. Ela vai à justiça, ela era uma mulher escravizada e ela vai à justiça para conseguir o direito da sua alforria. Então, assim, é até uma professora da Unirio, eu não sei se ela ainda está aí, foi a professora Keila Greenberg que fez a pesquisa, ela era professora da história. Eu acho que ela se mudou para os Estados Unidos agora. Mas então, quando você está pensando nessas mulheres, são mulheres que transformaram a sociedade, mas cujas histórias foram pouco conhecidas, porque a gente tem esse problema. Um dos problemas de pesquisa, por exemplo, é que as mulheres nascem numa família, lá no passado, né? Elas trocam de nome quando se casam, e aí quando você vai fazer a pesquisa, você não sabe mais se a Joana Silva era a Joana Santos. É muito difícil você fazer essa busca de documentos. Mas o Brasileiras era um livro para isso, para a gente trazer essas histórias. E foi muito interessante o meu processo para mim mesma, porque eu comecei a pesquisar e entender e descobrir histórias. E quando você puxa a história das mulheres, você está também puxando a história do país e histórias gerais das mulheres no país. Então, por exemplo, uma coisa que eu fui percebendo conforme eu fui escrevendo. As mulheres, muitas delas, dessas históricas, não tinham filhos. Elas não tinham filhos e nunca se casavam.
Então eu te pergunto, quantas dessas talvez fossem homossexuais e nunca puderam deixar claro? Quantas dessas tiveram que não ter filhos? Porque foi isso que lhes permitiu, filhos e maridos, porque isso é importante falar. Até bem pouco tempo, gente, uma mulher não poderia viajar sozinha para o exterior sem assinatura do marido. A mulher se casava e ela passava a ser tratada quase como uma criança com a responsabilidade do marido. Então, muitas dessas mulheres, e lembrando de uma outra coisa, pílula anticoncepcional é dos anos 70. Então, mulheres de antes, se elas eram casadas, elas tinham muitos filhos que não necessariamente eram planejados. Então, eu acho que você pesquisar histórias de mulheres, e o livro teve isso, né? Você pesquisar histórias de mulheres nessa diversidade é você descobrir histórias incríveis sobre ser mulher no seu país. É uma coisa que vai além. Então, quando eu estou lendo a história da Tarsila do Amaral, que é uma grande pintora, uma das maiores pintoras certamente que o Brasil já teve, de reconhecimento internacional, quando eu estou lendo a história da Tarsila do Amaral, eu estou lendo a história do que era ser pintora nesse país nos anos 20, na primeira metade do século 20. Então, eu estou aprendendo não só o que ela fazia, eu estou aprendendo as estratégias que ela usou, o que ela sofreu, como ela fez para contornar tudo isso e o que alimentava a arte que ela fazia. Então, eu acho que é muito bacana essa possibilidade que as histórias de vida trazem. As histórias de vida trazem essa capacidade da gente entender. E para mim, pessoalmente, e eu acho que é sempre isso que eu penso, quando eu escrevi o livro, eu fui pensando nisso, mas pensando também, e sobretudo, talvez, em quem estava lendo, que era em como isso é capaz de transformar a nossa própria vida e o nosso entendimento do que é ser mulher nessa sociedade, né? Não do que é ser. Eu não acredito que a gente é mulher e nasce com uma coisa diferente porque a gente tem útero, não. Algumas de nós temos útero. Mas eu acho que a forma como a gente é entendida e como a gente constrói a nossa existência acabam trazendo uma série de características para essa nossa vivência. Eu sei que o público-alvo do livro, a princípio, não eram pessoas mais velhas, mas eu fiquei completamente interessada nele desde a primeira vez que eu vi, então eu acho que atingiu todo mundo. E já que a gente entrou nesse assunto dos livros, você pode falar um pouquinho mais do 50 LGBTQ+, incríveis que está sendo lançado essa semana? Então esse é meu novo xodó. Mas esse livro, sim, foi pensado para ensino médio para cima, ele não é um livro infantil. Ele é um livro com a mesma ideia, são histórias de 50 brasileiras e brasileiros e brasileiros incríveis. E é muito interessante porque esse livro teve um outro perfil, que foi, quando eu escrevi o Brasileiras, a gente escolheu pessoas que já não estivessem mais vivas, sobretudo. A gente tinha uma exceção de umas 5, 6 pessoas, sendo que algumas até já faleceram de 17 para cá, que foi quando o livro foi lançado. Mas o Brasileiros, a gente queria trazer mais pessoa do passado. E sabe o que você descobre? Que você não tem isso. Não é que você não tem, porque não existiam pessoas trans ou homossexuais ou lésbicas no passado. Porque isso era um tabu tão gigantesco que mesmo quem todo mundo sabia que era, não se assumia. Não tinha essa possibilidade. Ou então, você tinha que sair totalmente, você ficava aí sim um pária da sociedade, pensando no passado. E eu acho que no 50 LGBTs mais incríveis que a gente está lançando hoje, tem um pré-lançamento. Gente, eu estou falando de hoje, mas bem, eu vou refazer aqui porque hoje não faz sentido, né? Então, quando eu penso no LGBTQ mais incríveis que está sendo lançado esse ano, ele ainda mais, talvez, do que o Brasileiras, ele traz essa oportunidade de a gente conhecer uma história muito pouco conhecida. Porque quando eu estou contando da história do Cazuza, ou do Caio Fernando Abreu, ou a história do Herbert Daniel, eu estou contando a história da AIDS, que é uma história de uma epidemia que muitos vocês não passaram, eu passei ainda muito jovem, e que foi impactante, gente. De repente, do dia para a noite, você tem uma mudança radical
E as pessoas, isso que a gente está vendo agora é por conta da pandemia de Covid, que todo mundo perdeu alguém, as pessoas, os homossexuais começaram a morrer assim, em volumes. Então, várias histórias ali acabam, com essas 3 que eu citei, 3 histórias, acabam com e morreu de AIDS. Então, é uma oportunidade de você conhecer uma parte da história do país, de algo que o país viveu, através da história dessas pessoas. Então, o mesmo acontece, por exemplo, quando você está... Tem uma das histórias que eu conheci, porque o processo foi semelhante, ou seja, eu conhecia uma boa parte das pessoas que estavam lá, mas uma boa parte eu também não conhecia. Então, o Brasil tem um Stonewall lésbico. Stonewall foi uma revolta, enfim, né? Uma revolta que aconteceu nos Estados Unidos há muitos anos, num bar frequentado por gays, e o Brasil tem uma história parecida, que é uma história entre lésbicas, no Ferros Bar, que é um bar de São Paulo, que as mulheres iam lá vender um jornalzinho lésbico nos anos 80. E aí um dia não quiseram mais que elas vendessem. E essa história toda está contada no perfil da Roseli Roth, que era uma das líderes do movimento. Então, eu acho que tem isso. Quando você vai contar essas histórias, isso te dá a possibilidade de você conhecer a história. Você conta histórias individuais, histórias das pessoas e entender que o ser humano é múltiplo. E aí isso vale para o brasileiras e vale para o LGBTQ. Que assim, é a gente aprender a multiplicidade. Que eu acho que é uma coisa que a gente vai aprendendo cada vez mais como sociedade. Que é, assim, muita gente fala assim, mas você é feminista, nananã, mas eu quero ter filho. Eu falo que ninguém disse que feminista não pode ter filho. Ninguém disse que feminista tem que deixar pelo no sovaco ou tem que tirar pelo do sovaco. A gente está discutindo as possibilidades. Eu acho que esses movimentos têm isso de liberdade. A gente vai perguntar, que é o que assim, o que o feminismo quer? O feminismo não quer que as mulheres parem de ter filhos. O feminismo quer que as mulheres possam não ter filhos. Elas possam dizer, eu não quero ter filhos. E, ao mesmo tempo, o feminismo também está discutindo com o Estado o quê? Se essa mulher quiser ter filhos, eu quero que o Estado ajude provendo creches. Porque filhos são de toda a sociedade. Ainda que recaia sobre as mulheres, o que não deveria ser assim, eles são de toda a sociedade. Então, no âmbito da política, você está dizendo, Estado, eu quero que você cuide disso, porque isso é uma prioridade da sociedade, não é só para recair em cima dessa mulher. Então, eu acho que a gente está evoluindo para isso, e essas discussões convergem nesse sentido. Porque quando a gente está falando também das diferentes orientações sexuais, quando a gente está falando das diferentes entendimentos de gênero, a gente está justamente trazendo isso para o debate. A gente está querendo construir uma coisa, um mundo mais possível, acho que para todas as diversidades, inclusive para os homens. E é isso que eu chamo sempre a atenção. A gente tem que também permitir que os homens chorem. A gente tem que permitir, como eu falei, até terminando aqui, quando a gente está falando de ensino médio, a maioria das meninas que deixam o ensino médio, deixam porque engravidam. E a maioria dos meninos que deixam o ensino médio, os rapazes que deixam o ensino médio, deixam porque têm que trabalhar. Muitas vezes, justamente para pagar as contas desse filho que está nascendo, dessa menina que está deixando. Então, a gente tem que tirar isso a gente tem que tirar esse papel, a gente tem que permitir que homens, eventualmente, não sejam os provedores, não estejam com eles apenas a responsabilidade de prover, assim como a gente tem que trazer esses rapazes e homens, né, para o cuidado. Essa é uma mudança, uma transformação que vai ser lenta, mas que está em curso. E aos poucos ela vai acontecendo, e eu tendo a achar que isso vai ser bom para todo mundo. Então, gente, muito obrigado. Débora, você foi maravilhosa. Eu acho que para mulheres, homens, LGBTQI+, para todos nós, a sua fala foi muito importante. Eu queria muito ter conhecido o que você falou quando eu, enfim, estava no ensino médio ou antes. Minha vida seria muito mais fácil. Eu acho que das meninas também, né? Eu acho que todos nós. Então, a gente espera realmente que todo mundo que esteja assistindo esse vídeo, seja agora, em 2021, na pandemia, né? A gente está gravando isso no meio da pandemia, ou daqui a 4, 5 anos,
entenda e que esse vídeo seja muito legal. A gente vai colocar os links dos livros aqui da Débora também na descrição do vídeo. Acho legal colocar isso também. E te agradeço muito, 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 Débora, Morgana e Alice, pelo nosso vídeo. É isso, gente. Obrigado. Beijos e abraços. Fiquem bem. Tchau, tchau.